O mistério do presente que salvou o navio. Existe algo profundamente misterioso sobre como objetos aparentemente insignificantes atravessam oceanos carregando intenções que transcendem compreensão racional. Sobre como pequenos pacotes enviados com amor podem encontrar destino que seus remetentes nunca imaginaram, mas que o universo aparentemente planejou meticulosamente. Respire fundo agora e prepare-se para a história onde erro de correspondência revela-se sincronicidade impossível, onde presente destinado à pessoa errada chega ao lugar exato onde era absolutamente necessário no momento preciso, quando tudo parecia perdido. Se você aprecia mistérios marítimos, onde coincidência desafia a probabilidade estatística, narrativas onde objetos simples demonstram poder inexplicável, e histórias que questionam se destino existe ou se o universo ocasionalmente conspira para salvar vidas através de meios que ciência não consegue explicar adequadamente, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje exploramos noite de Natal de 1934, quando o cargueiro português enfrentou tempestade que deveria ter destruído embarcação e matado tripulação inteira, mas foi salvo por presente que nunca deveria estar a bordo. Embrulho simples contendo vela e imagem religiosa que aparentemente mudaram física de vento e ondas. Feche os olhos. Sinta a fragilidade de vida no mar e mergulhe comigo no mistério do presente que escolheu o navio certo. No mar onde civilização humana encontra indiferença absoluta de forças naturais que não reconhecem súplicas ou negociações, não existem presentes no sentido convencional de objetos trocados para celebrar relacionamentos ou marcar ocasiões festivas. Existem apenas sobrevivências temporariamente adiadas, vitórias provisórias contra a estatística que eventualmente favorece o oceano em equação longa o suficiente. Na noite específica de Natal de 1934, quando a Europa ainda se recuperava lentamente de depressão econômica devastadora, iniciada com o colapso de Wall Street em 1929, e quando nuvens políticas escuras que eventualmente gerariam Segunda Guerra Mundial já começavam a formar-se em Alemanha de Hitler, cargueiro português chamado São Miguel cortava metodicamente Atlântico, seguindo rota estabelecida entre Lisboa e Recife, transportando carga que conectava dois lados de império colonial, que já mostrava sinais de fragmentação que décadas seguintes completariam. Era a embarcação fundamentalmente simples, sem pretensões de luxo ou elegância que transatlânticos famosos ofereciam. Navio de trabalho construído em estaleiros portugueses em 1926, medindo modestos 78 metros de comprimento, carregado até capacidade máxima com mantimentos básicos destinados à população brasileira, caixas de madeira contendo produtos manufaturados europeus e sacas volumosas de correspondências pessoais destinadas a famílias separadas por oceano, que esperavam ansiosamente notícias de parentes que distância e custo tornavam impossível visitar pessoalmente. A bordo do São Miguel, navegavam 32 homens de múltiplas idades e origens reunidos por necessidade econômica mais que vocação romântica. Tripulação que incluía veteranos com décadas de experiência marítima e jovens em primeiras viagens significativas, aprendendo o ofício através de observação e trabalho físico árduo. Celebravam Natal silencioso, marcado muito mais por saudade profunda de lares e famílias deixados em portos distantes que por qualquer alegria visível ou festividade elaborada. Pequena árvore improvisada havia sido montada próxima à cabine do capitão, decorada modestamente com o que estava disponível a bordo, gesto simbólico mantendo tradição mesmo em circunstâncias que não favoreciam celebração. O mar, naquela tarde específica, estava calmo demais para confortar marinheiros experientes que haviam aprendido através de anos, observando o comportamento de ondas e vento, que o oceano possui linguagem própria, que aqueles suficientemente atentos conseguem interpretar. Velhos marinheiros sabem, através de conhecimento acumulado, transmitido oralmente por gerações, que quando o oceano se aquieta abruptamente, sem explicação meteorológica óbvia, ele não está descansando, oferecendo respiro temporário para embarcações vulneráveis. Está observando silenciosamente
preparando-se para algo que instrumentos primitivos de 1934 não conseguiam detectar adequadamente, mas que instinto animal reconhecia como presságio ameaçador. Pouco depois das 22 horas, quando a escuridão havia consumido completamente o horizonte e apenas luzes de navegação do próprio navio ofereciam orientação visual em negrura absoluta, barômetro aneroide montado na ponte de comando caiu rapidamente demais para representar mudança meteorológica gradual, normal. Agulha descendo através de escala com velocidade que indicava a aproximação de sistema de baixa pressão significativo. Vento que havia estado soprando suavemente de direção consistente mudou abruptamente orientação em literalmente segundos. Comportamento errático que violava padrões estabelecidos. Nuvens extraordinariamente pesadas e ameaçadoras ergueram-se no horizonte como muralhas sólidas de vapor negro, bloqueando completamente qualquer vestígio de luz estelar. Em menos de 15 minutos cronometrados precisamente, São Miguel foi completamente engolido por tempestade violenta e inesperada, com ondas crescendo até alturas estimadas em 10 metros, suficientemente altas para fazer casco de aço estremecer, como se a estrutura fosse construída de papel, ao invés de metal soldado. Na casa de máquinas claustrofóbica localizada profundamente no coração do navio, onde calor de motor diesel e ruído ensurdecedor criavam um ambiente que testava resistência física e mental de maquinistas, impacto seco e preocupante ecoou através de paredes metálicas reverberando pela embarcação inteira. Motor principal que fornecia propulsão essencial falhou catastroficamente sem aviso prévio que permitisse preparação ou procedimentos de emergência. Sem propulsão ativa para manter proa apontada contra ondas conforme técnica naval estabelecida exigia, cargueiro começou a ser empurrado lateralmente e descontroladamente pelas ondas massivas em direção à área geograficamente conhecida por navegadores experientes por conter arrecifes rasos traiçoeiros e rochas submersas afiadas, trecho de oceano que já havia engolido e destroçado mais de uma embarcação durante tempestades noturnas, quando visibilidade era zero e instrumentos de navegação primitivos não ofereciam aviso adequado de perigo iminente. Capitão Álvaro Figueiredo, português de 46 anos que havia comandado navios mercantes por 23 anos, acumulando experiência que incluía sobreviver a múltiplas tempestades anteriores, mas nada tão súbito e violento quanto aquela, manteve voz deliberadamente firme, dando ordens para a tripulação tentando evitar pânico que tornaria a situação já crítica completamente insustentável, mas sabia a verdade que não verbalizava. Se leme manual perdesse eficiência restante devido à falta de propulsão auxiliar, navio se partiria inevitavelmente antes do amanhecer, transformando todos a bordo em estatísticas adicionadas a listas de vidas perdidas no mar que organizações marítimas mantinham meticulosamente. Enquanto tripulação desesperada lutava usando força física combinada e conhecimento técnico para manter controle mínimo sobre a embarcação que o oceano tentava ativamente destruir, detalhe aparentemente insignificante e completamente esquecido, aguardava silenciosamente no porão de carga número 3, localizado na seção média do navio, onde movimento de ondas era menos pronunciado, mas onde escuridão era absoluta, exceto por lanternas portáteis que marinheiros carregavam. Entre caixas empilhadas de mantimentos básicos como farinha e açúcar e sacas volumosas de café brasileiro sendo retornadas a Recife após processamento em Lisboa, havia pequeno pacote modesto embrulhado cuidadosamente em papel vermelho que décadas de manuseio haviam desbotado para rosa pálido, amarrado com barbante comum que mãos amorosas haviam dado múltiplos nós para garantir segurança durante travessia oceânica. Era presente simples, mas carregado emocionalmente enviado por mãe portuguesa idosa, vivendo em aldeia rural ao filho marinheiro, trabalhando em navio diferente, pacote que através de erro burocrático comum em sistema de correspondência marítima complexo, havia sido erroneamente redirecionado para São Miguel, ao invés de destino original. Engano que registros administrativos mostrariam posteriormente, mas que no momento parecia meramente infeliz para a família, esperando o presente que nunca chegaria.
Dentro daquele embrulho modesto, aguardava algo aparentemente completamente inútil para ambiente marítimo hostil, onde pragmatismo ditava que apenas ferramentas e suprimentos essenciais tinham valor. Pequena imagem sacra de madeira do menino Jesus esculpida artesanalmente à mão por artesão local, usando técnicas tradicionais transmitidas através de gerações. Peça de aproximadamente 15 centímetros de altura com detalhes delicados, preservando inocência infantil, acompanhada de vela grossa e curta feita com cera de abelha misturada com parafina, projetada especificamente para resistir a vento forte, que apagaria velas convencionais mais delgadas. À meia-noite, precisamente quando relógios indicavam chegada oficial do Natal, transformando data de 24 em 25 de dezembro, onda particularmente colossal, estimada posteriormente em 12 metros de altura, atingiu São Miguel com violência suficiente para arremessar fisicamente um dos marinheiros mais jovens, rapaz de 22 anos chamado Joaquim Santos, em sua segunda viagem transatlântica, contra a porta pesada de metal do porão que havia sido trancada inadequadamente durante confusão da tempestade. Porta abriu-se violentamente com um impacto brutal que torceu dobradiças e fez a estrutura gemer. Pacote vermelho desbotado que havia estado descansando entre outras caixas caiu no chão de metal molhado com som que ninguém ouviu sob rugido da tempestade. Impacto da queda rompeu o barbante que havia resistido a semanas de transporte, e conteúdo espalhou-se. Vela grossa rolou até parar próxima a Joaquim, que estava sangrando de ferimento na testa causado por colisão, sem entender racionalmente por que estava fazendo aquilo. Quando a ação lógica seria buscar ajuda médica para ferimento ou tentar fechar porta que permitia a água do mar invadir porão progressivamente, Joaquim pegou vela com mãos tremendo não apenas de frio, mas de algo que não conseguia nomear. Encontrou fósforos impermeáveis que carregava no bolso de camisa seguindo o hábito de fumante, e acendeu vela segurando-a firmemente contra vento que penetrava através de porta aberta. Não foi ato de fé consciente nascido de devoção religiosa particular, pois Joaquim havia crescido em ambiente secular e raramente frequentava a igreja. Foi instinto inexplicável, impulso que vinha de lugar mais profundo que pensamento racional, como se algo antigo e fundamental o tivesse empurrado, fisicamente a realizar gesto que não fazia sentido lógico, mas que parecia absolutamente necessário naquele momento específico. Naquele exato instante mensurável pelos relógios de bordo, algo mudou de forma que testemunhas posteriormente lutariam para descrever usando vocabulário que não soasse como fantasia religiosa ou delírio induzido por trauma. Vento que havia estado empurrando o navio implacavelmente e diretamente para rochas, que destroços de navios anteriores tornavam ainda mais perigosas, desviou abruptamente de forma que meteorologia não conseguia explicar adequadamente através de modelos de sistemas de pressão atmosférica, criando corrente lateral completamente impossível de prever, usando o conhecimento científico disponível em 1934. Ondas massivas que haviam estado quebrando contra casco em ângulo que maximizava força destrutiva, começaram a quebrar em orientação diferente, que reduzia dramaticamente pressão mecânica contra a estrutura metálica. Na ponte de comando onde Capitão Figueiredo segurava leme manual com força, que fazia músculos arderem tentando manter algum controle, ele sentiu subitamente resistência hidráulica mudar e leme responder novamente a inputs que momentos antes eram completamente ignorados por forças que dominavam o movimento do navio. Temos controle sobre direção novamente, murmurou ele para imediato que estava ao lado, voz carregada de incredulidade nascida de décadas de experiência que diziam que aquilo não deveria ser possível sem propulsão. Guiado por aquela mudança meteorológica súbita e inexplicável que parecia quase deliberada em timing e natureza, São Miguel conseguiu girar lentamente usando apenas leme e correntes oceânicas que haviam mudado orientação misteriosamente, escapando por margem estimada em poucos metros da área mortal, onde rochas aguardavam sob superfície escura. Minutos depois, quando todos esperavam que o motor permanecesse morto, exigindo reparos extensivos que levariam horas, em melhores condições,
Motor diesel voltou a funcionar suavemente como se falha catastrófica anterior nunca tivesse ocorrido, ignorando completamente lógica mecânica que dizia que motores não se reparam sozinhos, especialmente em meio à tempestade, quando nenhum maquinista conseguia acessar casa de máquinas adequadamente. Quando a tempestade finalmente cessou, aproximadamente 2 horas depois, deixando São Miguel ferido, mas flutuando e funcional, navio permanecia estruturalmente inteiro contra todas probabilidades que matemática naval calcularia. Ao amanhecer que revelou o oceano transformado, mar estava não apenas calmo, mas quase respeitoso em qualidade de ondulação, como se tendo testado o navio e encontrado algo que merecia preservação, elemento havia decidido recuar temporariamente. No porão parcialmente inundado, onde água salgada havia entrado através de porta que impacto abrira, encontraram vela completamente consumida até base, exceto por pavio central, que permanecia misteriosamente intacto, como se combustão tivesse seguido regras diferentes das estabelecidas por química. Pequena imagem de madeira do Menino Jesus estava completamente seca, sem marcas de água salgada ou umidade, apesar de compartimento ter sido inundado com centímetros de água oceânica que deveria ter saturado madeira porosa. Capitão Figueiredo mandou registrar o ocorrido no diário oficial de bordo, com cuidado extremo, escolhendo palavras que preservariam credibilidade profissional. Sobrevivemos devido à sequência de eventos que não ouso categorizar como mera coincidência estatística, mas que não consigo explicar através de conhecimento náutico ou meteorológico que possuo. Anos depois, quando já estava aposentado, vivendo em casa modesta no Porto, onde havia nascido décadas antes, Álvaro revelou em entrevista a jornal local que sempre manteve aquela imagem de madeira guardada cuidadosamente em casa próxima à janela, que dava para o oceano que havia sido sua vida, e que todo Natal sem falha acendia vela simples ao lado dela. Não por superstição religiosa desenvolvida tardiamente, mas por respeito profundo a algo que havia testemunhado, mas não conseguia nomear adequadamente usando linguagem disponível. Entre marinheiros antigos que ouviram história através de décadas de transmissão oral, narrativa ganhou nome alternativo que capturava a essência melhor que título original. O presente que escolheu o navio certo. Porque no mar onde coincidência e destino tornam-se indistinguíveis, nem todos os presentes existem para destinatários cujos nomes aparecem em etiquetas de correspondência. Alguns existem apenas para chegar exatamente onde são absolutamente necessários no momento preciso, quando tudo parece irrevogavelmente perdido, e quando intervenção através de meios inexplicáveis torna-se diferença entre vida coletiva e morte anônima. Se esta jornada através de mistério, onde erro burocrático revela-se sincronicidade salvadora, tocou algo em sua compreensão de como o universo funciona, deixe seu like e inscreva-se. Aqui exploramos momentos onde coincidência desafia a probabilidade, sugerindo padrões mais profundos. Comente: presente chegou ao São Miguel por acaso, ou destino conspirou para salvar 32 homens? Obrigado por honrar memória daqueles salvos por objetos que nunca deveriam estar onde estavam. Até a próxima história. E que você reconheça presentes que o universo envia mesmo quando endereçados incorretamente.